Olá, gente, sejam todas e todos bem-vindos ao nosso canal Phronesis. Nós vamos iniciar a nossa primeira aula, o brincar e a ludicidade, noções propedêuticas acerca da formação humana. Nessa primeira aula, o título é Entre, Brinque a Brincadeira e Jogue o Lúdico, noções, entendimentos, diferenças e semelhanças. A ideia dessa primeira aula é a gente falar um pouquinho, né, sobre essas terminologias, né, sobre essas noções, o jogo, o que é brincadeira, o que é o brincar, o lúdico. Existe diferença? Não existe? Na literatura, né, nas contribuições aí dos pesquisadores, dos teóricos, né, que se debruçaram sobre esses temas, como é que eles se posicionam, né, como é que eles enxergam e enfim, né, como é que eles lidam, né, com essas noções, que entendimentos, né, eles produzem. Então a gente vai, um pouco isso, é uma aula inicial. Eu me chamo Marcelo Ribeiro, sou professor do Colegiado de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Estou falando aqui na beira do Rio São Francisco. É sempre um lugar assim muito gostoso, muito inspirador para mim. E sempre que possível, assim, as nossas aulas elas terão como cenário esse rio maravilhoso, né, que é para mim também um estar lúdico, né, um cenário, né, uma relação, uma ambiência lúdica onde eu me sinto integrado aqui com a natureza e me sinto bem, né, e eu gosto de estar aqui conversando com vocês, pensando. É um espaço também de leitura, de estudo, enfim. E aí eu aproveito para produzir, né, esses materiais aqui para vocês. Então, a despeito, né, dos vários estudos, não existe entre os especialistas um consenso a respeito, né, do que exatamente é o jogo, do que exatamente é a brincadeira, do que exatamente é o brincar. Então, facilmente a gente percebe assim, na literatura uma polissemia, né, digamos assim, né, ou seja, sentidos variados para esses termos. Às vezes eles aparecem separados, com distinções, às vezes são vistos de maneira como sinônimos, né? Apesar, né, dessa variação, há um entendimento que o jogo, o brincar, a brincadeira são atravessados pela atividade lúdica, ou seja, por uma dimensão lúdica, que a gente vai tratar de um modo muito específico, né, sobre a dimensão lúdica, sobretudo a partir do livro Homo Ludens, do Huizinga, né? A gente vai ter algumas aulas, pelo menos com certeza vamos ter, sobre a dimensão lúdica, né? Que tem muito mais a ver com um estado, né? Tem muito mais a ver com um estado. E aí a gente vai conversar sobre isso mais adiante. De modo que, se há uma coisa mais ou menos comum nesses termos que atravessam esses termos jogo, brincar, brincadeira, etc., é a ideia de atividade lúdica. Então, né, de início, a palavra ludus, de origem latina, era usada para designar os jogos infantis. Com o passar do tempo, o vocábulo incorporou-se às línguas românicas e foi substituído por locus, que, além do jogo, referia-se ao ato litúrgico, à representação cênica e aos jogos de azar. Porque é importante a gente resgatar um pouco, né, tanto dos sentidos etimológicos, como também, né, desses contextos históricos, culturais, para a gente entender um pouco a origem e a formação desses termos, né? Então, aos poucos, né, o significado do termo passou a ser mais amplo, associando-se a ele a ideia de movimento, ligeireza e divertimento, né? Então, se a gente se atentar um pouco a esses termos, eles mantêm exatamente esses sentidos, né, de movimento, né? Mesmo por exemplo, numa brincadeira individual, onde, sei lá, um adulto ou uma criança está fazendo alguma coisa,
né, tem a ideia de, pelo menos, de um movimento mental, digamos assim, né, de ligeireza, né, portanto de ação, né, e com certeza de divertimento, né. Então tem algumas pesquisas inclusive que mostram isso, né, quando as pessoas são questionadas, né, o que é o brincar, a brincadeira, e remetem a esse sentido de divertimento, de prazer, né. Claro que a gente também vai explorar um pouco isso nas próximas aulas, né, porque o prazer ele pode se dar de maneira variada, né. Então às vezes um jogo ou uma brincadeira que para um pode aparentar até um certo desgaste, esforço, até sofrimento, mas para outro aquilo pode estar trazendo um prazer, está trazendo um divertimento. Então essas questões também são interessantes a gente estar pensando, mas de toda sorte a ideia de divertimento é também bastante presente. É comum, portanto, né, que os termos brincar e jogar dentro da língua portuguesa, né, sejam usados como sinônimos, significando divertimento, passatempo, até zombaria. A palavra brincar, no entanto, só existe na nossa língua, né, ou pelo menos uma das poucas línguas. Entre outros idiomas, por exemplo, prevalece o único termo que é o jogar, que é o caso, por exemplo, do inglês, to play, e no caso do francês, jouer. Então são verbos que tanto, traduzindo para o português, tanto podem se referir a jogar quanto a brincar, né? E às vezes até tocar, por exemplo, né? Jouer la guitarra, então tocar, né? Tocar um violão, tocar uma guitarra, enfim. Para os gregos, o sufixo inda, né? Que tem a ver com brincar, incar, inda, né? Significava jogos infantis, embora outros 3 termos fossem usados para designar tal atividade. O paidear, propósito do jogo, o paisen, diversas formas de jogo, e aturo, o campo de jogo. Portanto, é provável que o termo continue sendo polissêmico, né, variando assim de contexto para contexto. Então, jogo, brincadeira e o brinquedo, né, serão apropriados aí na literatura, né, de maneiras diferentes, tá? Tendo, vamos dizer assim, olhares diferentes, tá? Aparentemente, gente, isso pode até ser algo, mas que confusão, né? Como é que eu estou interessado em estudar a questão da brincadeira, do jogo, e a gente não tem uma padronização, né? Mas na verdade essa é a riqueza, né, desse campo, né? Porque são múltiplos olhares, a depender do que você vai estar, a perspectiva que você vai estar dando, do seu interesse, né? Então esse campo ele vai proporcionar, a depender da perspectiva, proporcionar compreensões diferentes, né? Então não é algo, na verdade, que vai criar um obstáculo, mas que vai dar uma riqueza, né? Então a gente vai estar vendo agora aqui um pouco, né, essas noções do jogo, brinquedo, da brincadeira, e aí a gente vai destacar contribuições, né, de alguns autores, né? Claro que todo esse material, né, gente, esse material aqui eu estou me referendando, tá aí vou colocar as referências aqui embaixo, inclusive aproveito, né, para vocês darem uma olhadinha, né, na descrição do vídeo, onde a gente comenta aí sobre o curso, onde coloca as referências, enfim, faz ainda alguns comentários adicionais. Então, a questão do jogo, da brincadeira, do brinquedo na visão do Walter Benjamin, né, do Dieudonné, do Froebel, do Piaget, do Vygotsky e do Winnicott. Vamos lá? Bem rapidinho, claro, porque não é essa aula não é uma aula, por exemplo, no caso aqui, não é uma aula onde a gente vai falar sobre as contribuições do Walter Benjamin acerca do brinquedo, né, ou do brincar, né? A gente tem na nossa programação a ideia, né, de privilegiar alguns autores e aprofundar uma discussão, né? Mas não é o caso agora. Agora realmente é só uma
uma passada geral, tá? Uma passada geral do que para mostrar justamente essa polissemia, né, desses termos, a diversidade desses termos, a riqueza, né, que esses termos trazem. Então o Walter Benjamin, né, ele disse que sobre o lúdico, né, que é importante considerar o seu aspecto cultural. Então foi o grande interesse dele, né, como um pensador, né, na verdade sempre lançando um olhar sobre os aspectos culturais. Então a questão do lúdico na perspectiva cultural. E os estudos do Benjamin mostram como desde as origens, né, o brinquedo sempre foi um objeto criado pelo adulto para a criança, né? Então você tem aí um olhar para o brinquedo enquanto produção cultural, né? Então num primeiro momento de produção cultural de adultos para crianças. Então isso abre assim um leque muito interessante para a gente entender a própria representação dos adultos sobre as crianças, como os adultos lidavam ou lidam com as crianças, a própria ideia de disposição, disponibilização, né, desses brinquedos para crianças, enfim. Mas tem ainda uma outra coisa, né, aí na contribuição do Benjamin, né, que acreditava-se, segundo Benjamin, acreditava-se erroneamente que o conteúdo imaginário do brinquedo, aquilo que é provocado pelo brinquedo, é que determinava as brincadeiras infantis, quando na verdade quem faz isso é a criança. Por esta razão, quanto mais atraentes forem os brinquedos, mais distantes estarão do seu valor como instrumentos do brincar. Quer dizer, acreditava-se que o sentido em si do brincar estava no brinquedo, não é? E na verdade não, né? Na verdade não, o sentido maior está no modo como as crianças se apropriam desse brinquedo. É claro que, né, o objeto brinquedo, ele pode influenciar, né? Então, por exemplo, se a gente produz um carro, né, com rodinha, um carrinho com rodinha e tal, e dá para uma criança, né, é claro que isso vai influenciar no modo dessa criança brincar com o carro, né, até porque ela vai estar imitando algumas coisas, ela tem as referências, a rodinha que pode influenciar ela no jeito dela conduzir o objeto carro, né? Mas a apropriação em termos de sentido e significado é ela que vai dar, né? É ela que vai dar. E quanto mais há uma intencionalidade no sentido do brinquedo influenciar a brincadeira da criança, mais isso tende a ser tensionado. Isso é muito interessante, por exemplo, nas discussões que nós vamos ter adiante acerca dos jogos educativos, né? Porque os jogos educativos são importantes, mas existe uma crítica muito grande no sentido de que os jogos educativos, quando eles são muito intencionalidade, quando existe muita intencionalidade de que seja educativo, isso pode criar uma dificuldade na relação do brincar, né, com aquele objeto. Ainda com Benjamin, né, é através do brincar que a criança se encontra com o mundo de corpo e alma, né, percebe como ele é e dele recebe elementos importantes para a sua vida, desde os mais insignificantes hábitos até fatores determinantes da cultura de seu tempo. Então, o olhar de Benjamin, talvez Benjamin seja um dos primeiros a olhar a criança como uma produtora cultural, aquela que também participa, né, da produção cultural. Bom, o Dieudonné, né, vai dizer que o brincar é algo tão espontâneo, tão natural, tão próprio da criança, que não haveria como entender a sua vida sem brinquedo, sem um brincar. É preciso ressaltar, no entanto, que não é apenas uma atividade natural, é sobretudo uma atividade social e cultural. Desde o começo, o brinquedo é uma forma de relacionar-se, de estar com, de encontrar o mundo físico e social. Muito legal, né, essa contribuição clássica do Dieudonné, também porque é um dos primeiros também a sacar essa relação de espontaneidade, e ele é cuidadoso, né, de não cair numa ideia meio que naturalista, espontaneísta, a criança já nasceu assim na relação com aquele brinquedo. E ele vai entender que é espontâneo, é uma relação espontânea, mas
é uma relação mediada pela cultura. E ainda, né, seguindo aí o Dieudonné, é uma verdade que o brinquedo é apenas o suporte do jogo, do brincar, e que é possível brincar com a imaginação, né? Isso é legal também, porque se descola um pouco do objeto em si, do objeto concreto, né? Mas é verdade também que sem brinquedo é muito mais difícil realizar a atividade lúdica. Então a ideia do brinquedo como um suporte, né? Porque é ele que permite simular situações. Se a criança gosta de brincar, gosta também de brinquedo, porque as duas coisas estão intrinsecamente ligadas. Outra sacada interessante, quer dizer, bom, eu posso brincar, né, sem o objeto, né? Posso brincar, né? Mas brincar com objeto é um apoio, ajuda muito mais, né? E também brincar e brinquedo, né? Ou seja, o ato de brincar e o objeto, né? Mesmo que seja um objeto simbólico, um objeto mental, estão também articulados. Então essa relação entre o brincar e o brinquedo, né? O ato e o objeto, entre aspas, também é muito interessante, né, essa sacada. O Froebel, né, que aí o Froebel vem mais numa linha como um educador, né? Então o Froebel, ele embora não tenha sido o primeiro a analisar, né, o valor educativo do jogo, foi o primeiro a colocá-lo como parte essencial do trabalho pedagógico ao criar o jardim de infância com o uso de jogos e brincadeiras, né? Então não o primeiro, mas assim, teve uma grande referência nesse sentido, na ideia dos jogos educativos, ou na ideia de pensar a escola, principalmente para crianças, a partir dessa relação com os brinquedos, no ato do brincar, atravessado pela dimensão lúdica, né? Então, uma riqueza aí fantástica, né? E aí a gente vem para talvez um dos clássicos aí, sobretudo da psicologia do desenvolvimento, né, da psicologia cognitiva, que é o Jean Piaget, né? Então o Piaget, ele estrutura o jogo, e aí ele se interessa muito pelo jogo. Por quê? Porque o Piaget, o objeto de pesquisa dele como se dá o desenvolvimento cognitivo, né? Então a teoria dele, que é a teoria da epistemologia genética, né? Então ele está interessado, epistemologia, quer dizer, o estudo do conhecimento, nesse caso da inteligência, genética, a origem. Então como se dá a origem, ou como se dá o desenvolvimento do nosso pensamento, né? Então como é que é isso lá desde tenra infância, e como é que isso vai sendo desenvolvido, transformado, né, ao longo no percurso, né, da vida humana. Então o jogo foi algo muito destacado no Piaget por conta das questões ligadas a própria inteligência, né? A antecipação, né? A memorização, a atenção, enfim. Então são essas, vamos dizer assim, esses aspectos cognitivos que estão muito presentes no jogo. Não que na brincadeira de um modo geral não esteja, né? Mas é o jogo que o Piaget vai estar destacando. E aí ele vai estruturar três categorias, né, no jogo. Ele vai dizer que há o jogo de exercício, onde o objetivo é exercitar a função em si, né? Então, por exemplo, a questão da repetição, dos atos mecânicos, né? Os estudiosos de psicologia evolutiva, os etólogos, enfim, vão observar também isso nos animais como uma preparação, né, para comportamentos adultos. Então, através do jogo e no caso também da brincadeira, né, esses animais estariam também se preparando, né, desenvolvendo habilidades e competências. Então, voltando a Piaget, o jogo do exercício, o jogo simbólico, onde o indivíduo se coloca independente das características do objeto, né, funcionando em esquemas de assimilação. Então, quando, por exemplo, uma caneta vira um avião, quer dizer, a criança, no caso, né,
o adulto também, mas a gente está dando um exemplo aqui a partir da criança, ela sabe ali que é uma caneta, mas ela se relaciona simbolicamente com aquele objeto. Aquele objeto é apenas o suporte, mas a relação dela está no nível simbólico. Aquela caneta é um avião. Bom, o jogo de regra, né, no qual está implícita uma relação interindividual que exige a resignação por parte do sujeito. Isso é muito importante para a questão do desenvolvimento de noções de limites, enfim, né, do juízo moral, do certo e do errado, é você primeiro, depois eu, né? Então toda essa questão aí é observada. E Piaget cita ainda, né, uma quarta modalidade, né, além dessas três, que é o jogo de construção, em que a criança cria algo, aí tem toda a questão da criatividade. E aí o Piaget, né, ainda diz que o jogo está na imitação que surge de preparação reflexa. Né? Imitar consiste em reproduzir um objeto na presença do mesmo. Né? Mais adiante, acho que até já comentei aqui em outras séries de vídeos, né, sobre a contribuição do Corsaro, que é um expoente da sociologia da infância, que ele desenvolve o conceito de reprodução interpretativa, né, de reprodução criativa, né? Ou seja, que a criança, quando ela reproduz, quando ela imita, ela não só reproduz, ela não só imita, mas ela também interpreta, ela também cria. Então não é uma imitação pura e simples, né? Quando a gente vê uma criança imitando um adulto, imitando alguma coisa, tudo bem, ela está imitando, mas há um ato criativo nessa imitação, né? E o Piaget já tinha também sacado isso aí. Então, essas apresentações assim bem gerais que a gente está fazendo dos termos, jogo, brincar, brincadeira, de como pelo menos esses teóricos, né, vão destacar aspectos diferentes sobre o jogo, brincar, brincadeira, isso é muito rico, né? Isso é muito rico. E para finalizar, o Vygotsky, né, particularmente eu gosto muito, né, das contribuições e dos estudos histórico-culturais, vigotskianos, etc. Né? Então o Vygotsky ele vai dizer que o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal, capacidade que a criança possui, né, mas que ela consegue, vamos dizer assim, exercer, vivenciar a partir, né, desse, digamos, suporte que é o brinquedo, brincar. Pois na brincadeira a criança comporta-se num nível que ultrapassa o que está habituada a fazer, funcionando como se fosse maior do que é. Então, por exemplo, quando a criança está cuidando de um bebezinho, ela não tem condição de cuidar de um bebê, né, numa situação real, mas ali ela consegue. Ou quando ela está dirigindo um carro, brincando de dirigir um carro. Ela não tem capacidade de dirigir um carro, mas ali ela consegue exercer algo, ela consegue vivenciar algo, né, que ainda, digamos assim, na vida real, entre aspas, muitas aspas, ou seja, numa situação real de dirigir num trânsito, etc., ela não tem. Mas ela, na brincadeira, ela consegue vivenciar. E isso tem muitas implicações, né? Desde a questão da aprendizagem, né, na psicopedagogia e também na saúde, né? Então, através das brincadeiras, sobretudo das brincadeiras de fantasia, as pessoas, né, e não só as crianças, elas podem vivenciar situações que talvez elas não consigam vivenciar, e isso, né, pode ajudá-las no seu processo terapêutico. Desculpe, né, eu me passei, eu disse que o Vygotsky seria o último, mas eu tinha esquecido, né, do Winnicott, né? Que é fantástico, né, o Winnicott. Eu sou, embora eu não tenha me dedicado tanto ao estudo do Winnicott, mas eu sou apaixonado pelos trabalhos do Winnicott. E o Winnicott, ele coloca que a brincadeira é universal e própria da saúde, né? O brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde. O brincar conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação na psicoterapia. Então, o Winnicott, como é da área médica, né? Então o Winnicott ele
ele traz, ele lança um olhar, né, sobre essa questão do brincar, da brincadeira, do lúdico, e ele traz isso para o campo da saúde. E o Winnicott está muito interessado também, não só em relação ao desenvolvimento, né, infantil, mas ele também está muito interessado na qualidade das relações parentais, né, digamos assim, das relações entre filho e mãe, e filhos e na relação familiar, e como é que a qualidade dessas relações, elas são atravessadas também, né, pelo jogo, pelo brincar, pela brincadeira. Então, e que isso serve, né, para buscar prazeres, para expressar agressão, para controlar a ansiedade, para estabelecer contatos sociais, para realizar a integração da personalidade e, por fim, para comunicar-se com pessoas. Ou seja, a brincadeira é como um espaço de expressão, né? Como um espaço de comunicação, como um espaço de relação, como um espaço de aprendizagem de tudo isso, né? Sobretudo aí no seio familiar. Então, sua contribuição, né, mais original ao tema, entretanto, é o desenvolvimento dos aspectos do que ele vai chamar de objetos transicionais e fenômenos transicionais, né, para descrever a experiência de viver em uma área de transição da experiência, isto é, transição com respeito à realidade interna e externa, né. Eu vou assumir um compromisso, assim, da gente ter uma aula aqui, né, pelo menos uma, né, sobre a obra do Winnicott, O Brincar e a Realidade, né, que é justamente como a brincadeira, né, é uma forma extremamente importante da gente lidar com a realidade, de como é que isso se constitui ao longo do desenvolvimento nessa relação entre o brincar e a realidade, né, o brincar no nível da gente elaborar a fantasia, a imaginação, mas ao mesmo tempo lidar com a realidade, né? E estar nesse jogo, digamos assim, para usar um dos termos, né? Bom, tanto o jogo quanto a brincadeira, como o brinquedo, podem ser englobados em um universo maior chamado ato de brincar, né? Que aí é a ideia do Winnicott. Então, pessoal, é um pouco isso, essa nossa primeira aula, né? Eu espero que vocês tenham apreciado, só reforçando, né? Façam a inscrição no nosso canal, né? Por quê? Porque vocês recebem as notificações, né? E são avisados dos novos vídeos, tá? Se possível também curtam, se vocês quiserem podem deixar comentários, eu sempre estou respondendo, e na descrição dos nossos vídeos eu sempre estou colocando as referências, né? Estou colocando outras, são informações adicionais sobre o próprio curso, materiais, etc. Tá bom? E a gente continua se encontrando. Né? Leiam os textos, tá? Então não fica só nessa aula, nessa videoaula, não. É importante que vocês leiam um texto e podem interagir comigo, tá? Então, vamos agora às leituras, tá?